Olá, pessoal. Nós já vimos as orações subordinadas substantivas, certo? Com as conjunções integrantes, que, se ou algumas outras que aparecem. Agora, pessoal, nós vamos ver as orações subordinadas substantivas reduzidas, ok? Então, vamos lá. Elas podem ser reduzidas em uma das formas nominais que nós conhecemos, ou no infinitivo, né, quando o verbo termina em ar, ir, ou no gerúndio, quando os verbos terminam em ando, endo, indo, ou no particípio, quando termina em ado ou ido, tá? As orações subordinadas substantivas, elas se reduzem mais na forma do infinitivo, tá? Já as adverbiais e adjetivas, que vamos ver logo mais nas próximas aulas, elas podem ser reduzidas mais no particípio e no gerúndio, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Então, ó, leia estes versos da canção Tarde em Itapuã, de Vinícius de Moraes e Toquinho. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Pessoal, essa primeira frase aqui, ó, é bom passar uma tarde em Itapuã, é uma oração subordinada substantiva que está reduzida. Se nós formos ver aqui no exemplo, olha, você tem aqui, ó, é bom. Então, você tem a oração principal. Se nós formos desenvolver essa oração, ela ficaria assim, ó. Quando passamos uma tarde em Itapuã. Então, veja só, é bom, eu não tenho sujeito nessa oração. Então, aonde está o sujeito? Na oração subordinada. Então, quando passamos uma tarde em Itapuã, é a oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela está funcionando como sujeito da oração principal, que não tem sujeito. Veja, eu tenho ali um verbo de ligação e tenho um predicativo de sujeito, né? Mas esse é bom. Eu não tenho, só analisando aí a parte gramatical, ó, o é um verbo de ligação, bom predicativo de sujeito, ok. Mas eu não tenho sujeito nessa oração, tá faltando sujeito nela. E o sujeito, então, está onde? Na oração que é subordinada. A partir do quando. Veja, aqui eu não tenho que nem se, eu tenho quando. Quando ele está funcionando como uma conjunção integrante nesse caso. Para reduzir essa oração é muito fácil. Você tira o quando, você tira a conjunção fora, pega o verbo principal, que é o quê? Passar, tá? O passamos aí. Esse é o verbo principal. Pega o verbo principal e reduz no infinitivo. Então fica assim, ó. É bom passar uma tarde em Itapuã. Veja que você simplesmente tira o quando, pega o verbo principal dessa oração subordinada, que é no caso passamos, e reduz ele na forma infinitiva, ok? Então, olha, você observa que o segundo enunciado é equivalente ao primeiro, tanto sintática quanto semanticamente, certo? A oração quando passamos uma tarde em Itapuã, no segundo enunciado, desempenha a função do sujeito da oração principal. Da mesma forma que a oração passar uma tarde em Itapuã no segundo, do primeiro enunciado, tá? A diferença, gente, é que a oração quando passamos uma tarde em Itapuã é introduzida pelo advérbio quando, que aí nesse caso, nessa oração, está funcionando como uma conjunção integrante, tá? Já no segundo enunciado, vocês têm aí o que? O verbo passar na forma infinitiva, tá bom? Tira-se a conjunção e reduz o verbo na forma infinitiva. Então, o que é uma oração desenvolvida? É aquela que apresenta o verbo no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo e é introduzida por um conectivo, ou seja, uma palavra que liga, ou seja, uma conjunção, tá?
Já a oração reduzida é aquela que apresenta o verbo numa das formas nominais, como eu disse para vocês, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio, tá? E ela não precisa de conectivo, eu vou tirar o conectivo dela, ok? Vamos ver outros exemplos de orações reduzidas. Mais uma aqui, ó. O professor aceitou que fosse marcada a nova data da prova. Vamos lá. Então, a gente divide as orações. Então, a partir do que vai ser oração subordinada e a principal é o professor aceitou. Nessa eu tenho o sujeito, o professor, e você tem o verbo aceitou, que é um verbo transitivo direto. Aceitou o quê? Que fosse marcada uma nova data para a prova. Então, esse que fosse marcada uma nova data está exercendo a função de objeto direto para esse verbo aceitou, certo? Então, como é que eu vou classificar essa oração? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Agora, vamos reduzir. Tira o que fora. Então, quem que é o verbo principal? O fosse marcada aqui, o verbo principal é o marcar, tá? O fosse, ele é um verbo auxiliar, mas o verbo principal é o marcada. Então, vamos reduzir esse marcar para o infinitivo, ó. O professor aceitou marcar nova data para a prova. E aí, pessoal, vocês vão classificar como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, vírgula, reduzida de infinitivo. Ok? Vamos ver mais uma. Sua vontade era que voltasse logo para o seu país. Então, sua vontade, eu tenho sujeito na oração, parei no era, que é um verbo de ligação. Então, após verbo de ligação, o que a gente acha? Predicativo do sujeito. E onde está o predicativo? Na oração subordinada, após o que? Então, que voltasse logo para o seu país vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Vamos reduzir? É só tirar o quê? Sua vontade era voltar logo para o seu país. Então, veja, tirou o quê? Pega o voltasse, que é o verbo principal, e reduz para a forma infinitiva, ok? E o último exemplo, olha, tenho medo de que sejamos abandonados. Temos medo. Veja, eu tenho o sujeito aí, ele está oculto, mas é um nós, mas nós temos o sujeito. Temos o quê? Medo. Medo, então, é um objeto direto, tá? O temos é o verbo transitivo direto, medo, objeto direto. Ok, mas quem tem medo de algo. E esse medo, gente, ele é um substantivo, tá? Então, quem completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio é o complemento nominal. Então, de que sejamos abandonados está exercendo a função do complemento nominal, porque ele está completando o sentido da palavra medo, que é um substantivo, certo? Vamos reduzir. Temos medo de ser abandonados. Então, ó, tira o que, ó, veja que o de continua, a preposição continua, eu só tiro a conjunção que. E aí reduz o ser, né? Sejamos, reduz para ser abandonados, ok? Então, ficou o quê? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Então, para reduzir uma oração, basta eu tirar a conjunção fora, pego o verbo principal que está na oração subordinada e reduz para o infinitivo. Ou seja, esse verbo tem que terminar ou em ar, ou ir, vai depender de que conjugação ele pertence, certo? É isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Façam os exercícios propostos no livro e também nós vamos treinar um pouquinho mais com exercícios à parte, ok? Beijos, até a próxima!